Olá, pessoal. Esse é mais um podcast, é o quarto que nós estamos fazendo. Obrigado pela sua participação, pela sua interação. Aliás, tem um sininho aí na tela, clique nesse sininho para nos ajudar. E a semana passada foi uma semana bastante importante, mesmo tendo as festas juninas, os arraiais da vida. Aliás, vai ter um arraial do PT dia 1º de julho, aqui em Brasília, às 19 horas, está todo mundo convidado e compre seus ingressos. Mas o Senado aprovou o arcabouço fiscal, que excepcionalizou o Fundeb e também os recursos destinados ao Distrito Federal. Por isso, foi aprovado na Câmara, foi para o Senado, agora no Senado, em função dessas alterações, tem que voltar para a Câmara referendar o que foi aprovado no Senado ou manter o texto original. E também foi aprovado o projeto de lei Minha Casa Minha Vida, que aumentaram os recursos da Minha Casa Minha Vida para R$350 mil. Então isso é muito importante, porque mais gente poderá ter acesso à Minha Casa Minha Vida. E hoje no podcast nós estamos aqui com o nosso deputado federal Paulão de Alagoas, das Alagoas, Paulão que foi vereador, Paulão que foi deputado estadual por 4º mandato, me parece, né, Paulão? Não, você foi deputado federal 4º mandato, estadual acho que só 1. Então explica um pouco a sua história rapidinho. Obrigado por você estar aqui, é um prazer muito grande, você é um deputado muito ativo, não só naquilo que você participa nas comissões, na CPI que você está do MST, mas também na rede social. Eu confesso que eu fico às vezes até cansado de tanto te ver, a sua agenda, de te acompanhar, porque é uma agenda muito intensa que você tem tanto em Brasília, mas principalmente nas Alagoas. Um estado pequeno, mas é barulhento, né? Só tem gente barulhenta aí, Paulão, e você não fica longe, não. Então, tem o Arthur Lira, tem os Renans, os Calheiros, mas também tem os Paulões, assim que fala, ou tem só o Paulão aí na Alagoas. É um prazer você estar aqui e muito bem-vindo aqui na Rádio PT no nosso podcast. É uma alegria, Gilmar, queria te cumprimentar todos os ouvintes, internautas do podcast do PT, dizer que você é um grande amigo, nós temos apreço, você é um deputado experiente, né? Teu irmão também, outro grande ser humano que eu tenho um carinho especial, que é o nosso amigo Newton. Veja bem, no meu caso, Gilmar, a nível de ouvinte e internautas, eu fui vereador pelo PT meio mandato, 97 e 98, exerci 2 anos. Fui deputado estadual por 3 mandatos, estou no 4º mandato como deputado do Partido dos Trabalhadores, com muito orgulho. E dizer que é uma alegria ser entrevistado por você, principalmente agora você coordenando o nosso secretário nacional de comunicação e fazendo esse podcast. É uma alegria. E dizer, e quero que você comente essa quantidade, realmente, Alagoas é um estado pequeno geograficamente, a gente só ganha para Sergipe, que é o lado, temos 102 municípios, uma população média de 3.400.000, ou seja, um terço da população da capital de São Paulo, mas com essa singularidade de figuras complexas e com destaque no cenário, principalmente da República, né? A República Brasileira começou com Marechal Deodoro, daqui de Alagoas, Floriano Peixoto, que seria o Bolsonaro de hoje, né? Muito querido pelas Forças Armadas, também aqui. E a gente teve várias personalidades, Ramon de Mello, que é o pai de Fernando Collor é carioca. Mas a gente teve no campo da esquerda, né, Luísa Helena, colega nossa, que no passado foi do PT. Tem recentemente Arthur Lira, que foi meu colega também, vereador estadual e agora presidente da Câmara. E tem o Renan Calheiros, que do ponto de vista prático é o eterno presidente, foi presidente 3 vezes do Senado. Então, teve Aldo Rebelo também, né? Aldo Rebelo, sua trajetória foi em São Paulo, mas ele foi oriundo aqui do movimento estudantil, saiu aqui da Alagoas, movimento estudantil, quando fez direito e jornalismo. É uma terra importante, complexa, né? Com um poder que, como diz, que você reverberou, faz zoada, né?
esse termo utilizado. É uma alegria ser entrevistado por você, amigo. Prazer é meu, Paulão. Obrigado por você estar aqui. Nós vamos, antes de falar da CPI do MST, Paulão, nós estamos encerrando o primeiro semestre bastante importante para o país, para o povo brasileiro. O Lula já entrou acelerado, né? Aprovamos lá a transição, a PEC da transição, que está permitindo, inclusive, colocar de pé os vários programas do presidente Lula. E também na Câmara Federal nós aprovamos, e no Senado também aprovamos muitos projetos de interesse do país, e foi um primeiro semestre bastante agitado. E os líderes, junto com o presidente Arthur Lira, estão prometendo só ter o recesso se nós aprovarmos a reforma tributária, que também nas próximas semanas, se não na próxima semana, na outra, nós vamos começar, já foi apresentado o relatório, né? Nós vamos discutir e vamos aprovar no primeiro semestre, é muito importante. E eu queria, Paulão, conversar com você sobre principalmente a sua participação, a participação da bancada do PT na CPI do MST. Você sabe que essa já é a terceira, me parece, CPI do Sem Terra. Teve a CPI do INCRA, uma CPI do MST, uma CPI da Terra, e eu fui relator da CPI em 2009 do MST, e naquela época também foi só barulho, foi um movimento para tentar criminalizar o movimento Sem Terra, evitando, inclusive, a reforma agrária. Nós estamos falando, portanto, já no segundo mandato do governo Lula. O relatório foi lido, não foi votado, e ela simplesmente não deu em nada, eles não conseguiram o objetivo. A correlação de forças agora é outra, e eu percebo que é um Congresso mais conservador, é uma CPI para criminalizar o movimento social. É evidente, se a gente deixar, eles querem criminalizar o PT também, a esquerda, os setores progressistas, e vocês têm tido uma atuação muito aguerrida. Eu queria, antes de te ouvir, Paulo, você fazer um balanço dessa CPI e depois você dizer um pouco qual é a sua perspectiva, a sua análise, para onde vai a CPI, eu queria rodar um vídeo da participação sua na CPI, que eu acho bastante emblemático e que tem a ver com esse calor, que é uma CPI bastante barulhenta, e eu percebo que a extrema-direita está priorizando, inclusive, essa CPI, até, inclusive, em detrimento daquela do 8 de janeiro, porque eles sabem que lá eles estão em desvantagem. Vamos rodar, então, esse vídeo? O que a gente percebe aqui é que essa CPI é criada para criar um factoide, uma cortina de fumaça, para a gente não aprofundar os verdadeiros descalabros praticados pelo governo anterior. Essa CPI é como se fosse uma tábua de salvação, no sentido de criar uma narrativa, um discurso. Discutir reforma agrária tem que ser prudencial. O modelo que foi criado até agora, quais erros e acertos, o que pode ser corrigido. Então, se a gente não aprofundar esse debate qualificado, e eu peço que o regimento, essa casa, a gente possa qualificar, e na hora que a gente de respeito o debate, a sociedade acompanha e todos pagam de forma negativa, presidente, seja da oposição e seja da situação. É isso, Paulão. A intervenção sua naquele momento, fundamental, de certa forma você deu um resumo, né, do quais são os reais objetivos da oposição em relação à CPI. Queria te ouvir qual o balanço que você faz dessa CPI até agora e para onde você acha que ela deve ir ou para onde ela vai, né, em relação a essa CPI tão emblemática para todos nós e com uma desvantagem do governo, né, da base governista e do próprio movimento social nessa CPI. Gilmar, muito importante, você já fez uma intervenção muito inteligente. Quando você foi relator de uma das CPIs que queria criminalizar os movimentos sociais, principalmente o MST, a força era pró-governo, né? E por isso que você foi designado relator. Dessa vez, não. Essa CPI
CPI foi criada com a anuência do presidente da Câmara, no sentido de criar um mecanismo de ter uma correlação de força onde é muito desigual. A CPMI do 8 de janeiro foi a oposição que começou a criar, depois recuou. Quando o governo avança, você percebe que até a composição da CPMI, ou seja, Câmara e Senado, ela é mais qualificada e a tendência é o governo ter uma correlação de força melhor. No caso nosso, da CPI do MST, que é o objeto específico, você com pessoas que não têm, inclusive, muita experiência na Câmara Federal. A exemplo do presidente. O presidente, que é coronel do Exército, que foi pela primeira vez eleito deputado federal. Ele não tinha uma experiência nessa casa, ele não tinha experiência, inclusive, no parlamento. Ele não foi vereador, né? Não foi outro cargo legislativo. Quando chegasse aqui, poderia ter, eu diria assim, mais expertise no caso. O relator, não. Esse, mais tarimbado, já experiente, já tinha sido ministro do governo anterior e veio realmente no sentido, ele que é o cérebro do processo da CPI, do MST. O que é que a gente percebe? Fora os dois, você tem uma composição de parlamentares da oposição ao nosso governo muito desqualificada, assim, muito dura, né? Tentando fazer perguntas, questionamento, inclusive até de baixo nível, ferindo a nossa Constituição, né? Ferindo a legislação que preconiza, a exemplo do CPP, como o Código Penal, enfim, sem de respeito ao processo mínimo, até do ponto de vista regimental da nossa casa. É por isso que eu fiz aquela fala, porque chegou alguns momentos que os parlamentares não respeitavam quando integrantes de parlamentares que representam o governo falavam e eles faziam intervenção, e o presidente se impulsou de uma forma tendo um lado negativo, por isso que eu coloquei um pouco de freio de mão. O que é que sebo nessa CPI? Você respondeu um pouco. É um factoide, é uma cortina de fumaça, possivelmente com relatório já pronto, do deputado Ricardo Salles, que foi ministro do governo anterior, conhecido como o rei da boiada, naquela intervenção famosa que ele fez, de respeitando o meio ambiente do Brasil e do mundo. Então a gente está fazendo essa resistência, né? Fazendo essa resistência, mas não é fácil. Primeiro, requerimentos que nós apresentamos quando a oposição não quer, a gente não tem correlação de força, pega. A visita que foi feita em São Paulo, ela inclusive está fora do foco, do objeto, e isso pode ser motivo de questionamento no Supremo Tribunal Federal, que foi agora. Essa semana, vários partidos, né, a exemplo do PT, PCdoB, do PSOL, ingressaram com ação no Supremo Tribunal Federal, levantando questionamento maior. Primeiro, qual o objeto da CPI? CPI do MST. Eles fizeram uma visita em São Paulo, na região do Paranapanema, que você conhece bem, e lá foi fazer uma visita ao líder principal da Frente Nacional de Luta, que é a FNL, o Zé Rainha. Portanto, é outro objeto. Segundo, a maneira que utilizaram para entrar na casa das pessoas afrontou o Código de Processo Penal, o Código Penal e a própria Constituição, que foi o desrespeito à privacidade. Então, quando você entra na casa do cidadão, você tem que ter um mandado judicial. Mesmo a CPI, quando eles destacam tanto que tem poder de polícia, mas ela tem que ter uma autorização judicial. Você não pode chegar numa casa de pessoa e entrar de qualquer jeito, né? Então, todo mundo verificou. Outra coisa, quem foram as oitivas? Pessoas ligadas a eles. Inclusive, tem caso de um advogado e uma fazendeira usou o nome do advogado, ele está processando a fazendeira, né? Isso foi um desrespeito às várias legalidades. É por isso que o PT, o PCdoB e o PSOL, principalmente, ingressaram
com a ação no Supremo Tribunal Federal, porque teve violações constitucionais e infraconstitucionais. O que é que a gente percebe de conteúdo? Eles levaram um ex-ministro, um ex-chefe de gabinete do Fernando Henrique Cardoso e também secretário estadual de São Paulo, Graziano, que a gente imaginava que ele teria mais conteúdo. Ele, dados desatualizados de 2015, fazendo uma leitura totalmente fora da realidade preconceituosa. Exemplo, ele colocando numa carteira e o custo para você ter o assentamento vale a pena. Era melhor você fazer um programa social somente. E claro que a gente defende programa social como Bolsa Família, mas a gente sabe que o Bolsa Família é para atenuar a fome. É um programa de entrada, não um programa de saída. Enquanto a reforma agrária pode ser de saída. Eu fiz o contraponto dizendo que um dos países mais ricos do mundo, historicamente, que é a França, ele mantém subsídio para a agricultura familiar e realizou a reforma agrária. Os Estados Unidos, que é um país liberal clássico, fez vários países europeus realizaram a reforma agrária. Aqui na América Latina, idem. Um dos poucos países com a dimensão do Brasil que não fez reforma agrária foi o Brasil. Isso é muito grave. A reforma agrária, ela não atende só a economia, também. Porque numa visão clássica do socialismo, você sabe, o modelo era estatal. As terras pertenciam ao Estado. Foi o modelo que predominou na União Soviética, em Cuba, na própria China. Eu fui agora em Israel recentemente. Todas as terras pertencem ao Estado. Então, a reforma agrária, quando você estabelece e faz a doação para o produtor, nem do ponto de vista revolucionário e clássico, entendeu? É você fazer uma distribuição de renda da economia e evitar um fenômeno que é um fenômeno internacional, inclusive na China tem isso. Como segurar a população jovem no campo, evitando o êxodo rural, para que não haja o inchaço das cidades que não tenha planejamento. Você faz isso primeiro com a terra e também vem outras condições, né? A moradia, a energia, a água, a acessibilidade, e tem o financiamento, o crédito, a assistência técnica e agora as redes sociais. Então, discutir reforma agrária é você fortalecer a democracia, é você fazer a distribuição de renda, como disse o presidente Lula nesse discurso memorável a nível internacional na França. O grande desafio, o grande paradigma do mundo é desigualdade social. E a reforma agrária cumpre esse papel. Infelizmente, repito, os integrantes da CPI, com raras exceções, eles têm uma visão muito limitada, assodada, e o objetivo, você disse, Tato, já respondeu também, criminalizar os movimentos sociais de forma especial, já que a CPI tem uma nominata, criminalizar o MST e a organização com mais capilaridade, com um plano internacional. E aí atingir, depois do MST, o Partido dos Trabalhadores e o próprio Lula. Por quê? Porque no período que o Lula foi, antes de ser preso, durante a prisão e depois, o MST e os movimentos agrários tiveram um papel fundamental na resistência democrática. Então eles querem atacar o MST, querem atacar o PT, querem atacar o presidente. Devido ao quê? Devido ao papel que os movimentos, antes da prisão do Lula, durante a prisão, depois, na mobilização, do ponto de vista eleitoral, o movimento tem lados, sabe a importância que tem esse projeto linkado ao PT e principalmente ao presidente Lula. E o presidente Lula fazia uma discussão no plano internacional, que para mim foi um discurso de destaque, da desigualdade do mundo, que é o grande paradigma, né? Então a gente deveria estar fazendo uma discussão qualificada de fortalecer a democracia, distribuir renda e, com isso, melhorar a qualidade do povo brasileiro. Infelizmente, é o que você falou, primeira intervenção. Na realidade, eles têm o objetivo de criminalizar de forma assodada um relatório que está praticamente pronto e a gente vai fazer a resistência em tudo que for possível, seja a nível de requerimento, de visita, debate, traz qualificadas
com o professor José Geraldo, ex-reitor da Unib, e conseguiu fazer um debate qualificado, diferente do ex-ministro Graziano, que infelizmente não acrescentou nada e só levantou muito preconceito em relação à reforma agrária. Boa. Ô Paulão, nós temos um gráfico aqui dos requerimentos que foram indicados e os aprovados na CPI, que você vê aí que do PL foram 11 requerimentos aprovados, do PT 7, da União Brasil 4, dos republicanos também 4, do PP 2 e do PSOL 2, para mostrar a dificuldade que tem vamos chamar assim, os defensores da reforma agrária. Como você falou, a reforma agrária, historicamente no mundo, me lembrei agora da reforma agrária no México, para a gente falar aqui de um país da América, né, que foi fundamental no começo do século XX, que ela, além de assentar o homem no campo, distribui terra e diminui a desigualdade, e ao mesmo tempo, no Brasil, quem alimenta a população é realmente a pequena e média propriedade. E ela que dá segurança alimentar para todos no Brasil e no mundo, né? E nós temos experiências no mundo em relação a isso. Mas esse gráfico ele mostra a dificuldade que a oposição, que a própria base do governo. É engraçado, né? Porque geralmente a oposição que tinha dificuldade ali acontece ao contrário, para observar como o nosso parlamento é bastante conservador e a dificuldade que nós temos de realmente fazer um trabalho sério e um debate sério relacionado à questão da distribuição de terra no Brasil e da segurança alimentar como um todo. Agora, eu tive a oportunidade de participar da oitiva na CCJ do Flávio Dino, que eles chamaram o Flávio Dino lá, ele foi, e o tiro saiu pela culatra, nesse linguajar agora bastante usual que eles estão falando aí, de ficar falando em arma. Eu vi aqui que foi aprovado o requerimento de chamar o João Paulo Stedley. É uma oportunidade, assim que você falou do Graziano, que poderia, ele entende dessa área, mas ele foi fazer lá um debate raso, vamos chamar assim, ao invés de falar realmente da importância que tem a reforma agrária no Brasil, porque ele é uma pessoa que entende disso, mas não ideologizou esse debate. Você acha que com o Stedley uma oportunidade, não seria uma oportunidade também dele colocar o trabalho que o MST faz, as cooperativas existentes criadas a partir do movimento do Sem Terra, a qualidade desses alimentos e a importância desses alimentos sem agrotóxicos, o trabalho que este movimento faz relacionado também, principalmente quando teve a pandemia, de levar alimentos para aqueles que precisam, porque a gente... Às vezes a pessoa fala do MST como uma coisa só de movimento reivindicatório pela reforma agrária, que já é uma importância muito grande. Mas eles têm, do ponto de vista também de imagem, eles têm levantado outras bandeiras, que, além da democracia e outros, que é importante para o país. Você acha que o STED seria um momento importante para continuar fazendo esse debate e explicar para a sociedade brasileira da importância que tem esse movimento para o país? Sim, acho sim. Inclusive, a gente já teve uma figura importante que foi o professor José Geraldo, né? Professor doutor de Direito, ex-reitor da UNB. José Geraldo é cientista, né? E com a capacidade política dele, bem sereno e firme, ele já conseguiu demonstrar para a sociedade que o debate teria que ser qualificado naquela linha, diferente da posição do Graziano, que, na minha visão, foi uma posição medíocre. Ele poderia ter até um confronto ideológico agora mais qualificado. Então, o professor geral, ele já conseguiu trabalhar bem do ponto de vista acadêmico. O João Pedro Stedley, ele é uma referência para a sociedade na questão agrária, no plano nacional e internacional. É o grande líder do MST, do Pista da Caminhada, e eu tenho a impressão que a presença dele é muito importante. Primeiro, para qualificar o debate. Ele é um cara que tem toda uma caminhada, formação de economia, logicamente uma economia
do ponto de vista social, né? E colocar não só a luta da reforma agrária. Por que a reforma agrária? Então, aquelas 3 palavras-chave que faz parte do slogan do MST, o resistir, produzir, resistir, organizar e produzir. Então, resistir, ele vai fazer a reforma agrária, que deveria ser naturalmente do Estado, que não ocorreu. Esse processo ocorre normalmente se você tivesse uma ruptura, um processo evolucionário que o Brasil nunca teve. Por isso que países como, no caso, China, Cuba, a própria antiga União Soviética fizeram esse processo devido ao processo de ruptura, sendo um processo evolucionário. Segundo, o processo da organização, né? É fundamental você ter a organização, a capilaridade importante. E o outro é o produzir. Então, essas 3 fases, ele vai conseguir dialogar com muita didática, competência, demonstrando, principalmente, que é uma cobrança muito forte, né, que às vezes a sociedade até cobra, e ele demonstrando a importância da produção, não só inicial dos assentamentos, né, mas hoje vários assentamentos, principalmente na região sul e sudeste, se transformaram em cooperativas com produção, obedecendo à agroecologia, ou seja, o meio ambiente, uma produção correta, sem agrotóxico. Então, o MST é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil, exportando, não só tendo aquela capilaridade inicial básica da lavoura tradicional que nós temos, que 80% do que a gente consome vem da agricultura familiar. Então, ele vai mostrar também cuidados e com investimento. Há uma crítica muito forte ao longo dos anos, o investimento que foi realizado aos movimentos agrários, principalmente o governo Lula. Então, 60% do que foi aplicado agora na luta agrária foi no governo Lula e Dilma. O governo anterior paralisou tudo. E aí, qual o investimento em relação a isso? O número do próprio Graziano, se você aplica, é um número pequeno em relação aos investimentos que foram realizados na reforma agrária. Ninguém discute em relação ao agronegócio. O agronegócio tem seu papel, sim, no sentido exportador. Então, no governo Fernando Henrique Cardoso, que o Graziano fazia parte, quando era chefe de gabinete, ele criou a chamada Lei Candir. A gente tem que, vamos dizer assim, decifrar o que é a Lei Candir. A Lei Candir, o que é que ela faz? Ela isenta o agronegócio de pagar tributos, impostos. Ele não paga tributos, há uma isenção fiscal, uma renúncia desse segmento. E aí o governo federal, para não indicar os estados que são exportadores, ele, com o dinheiro do governo federal, ele devolve ao estado exportador. Quem paga é a sociedade. E quanto é a Lei Candir para manter o agronegócio isento de tributo? Mais de 300 bilhões de reais. A pergunta que não quer calar: por que o micro e o pequeno do comércio não têm isenção? Por que não tem na indústria? Né? Por que não tem na área de serviços? Então, na área de serviços, por que tem que ser diferente do agronegócio? Ora, se o agronegócio é o grande, né, vamos dizer assim, proa da economia brasileira, a gente tem que repensar a Lei Candir. E aproveitando, Tato, agora a reforma tributária. E, para mim, ela é fundamental. A gente vai saber quem tem compromisso no Brasil, quem quer ou não a reforma tributária. Porque tem um detalhe: a reforma tributária, o seu fato gerador no direito tributário é o consumo. Então, quando você é pobre, paga mais. Quando você é classe trabalhadora ou classe média. Então, quem paga tributo no Brasil? Pobre, a classe trabalhadora e a classe média, porque o fator gerador é o consumo. Então, se eu compro um copo com água e ganho um salário mínimo, eu faço uma equação que dá um resultado. Se eu tiver um salário maior, diminui. Então, está provado que determinada faixa salarial no Brasil
quase não paga tributo. Eu vou dar um exemplo simples. No Nordeste, que é uma região que tem uma contradição social mais complexa e um gráfico muito alto. Se a pessoa compra uma bicicleta, paga imposto. Se compra uma moto, paga imposto. Se compra um carro usado, paga imposto. Carro novo, paga imposto. Mas se eu comprar um avião, não paga imposto. É um absurdo. É um absurdo. Entendeu? Então, como é que é isso? Então, é necessário também que o agronegócio cumpra a sua parte e pague tributos no Brasil. E não ficar nessa ladainha do Chico Graziano, discurso desatualizado. Eu, particularmente, fiquei muito decepcionado. Eu já tinha lido o livro dele, os artigos, mas a exposição dele, que ela fez na CPI do MST, na minha visão, de uma decadência intelectual diferente do professor Geraldo, e tenho certeza que o Stedley ele terá uma parte qualificada, principalmente com conteúdo. Perfeito. Paulão, aqui a gente podia ficar muito mais tempo, diferente do Graziano, você tem muito conteúdo e tem muitas informações para passar para nós, mas o nosso tempo estourou aqui. Você entrou na questão da reforma tributária, que é um tema importantíssimo e que espero que ela corrija, inclusive, esses que têm os benefícios, essas isenções, e para que o Brasil possa crescer e distribuir renda e diminuir a desigualdade. Mas agradecer muito a sua participação, desejar um bom trabalho para você, para toda a bancada lá, e eu tenho certeza que pelo compromisso de vocês vão dar conta do recado e vão fazer com que não avance a criminalização em relação ao movimento sem terra no Brasil. Obrigado, Paulão. Forte abraço. Uma alegria, parabenizar você. Obrigado, um abraço. Pessoal, esse é mais um podcast que vocês acabaram de ouvir. Vocês viram que tem muito conteúdo, muita informação, de primeira mão, inclusive. Hoje, o Paulão, nosso deputado federal de Alagoas, que participou. E você não deixe de clicar aí no sininho para divulgar o nosso podcast aqui da Rádio PT, da Secretaria Nacional de Comunicação. Tá bom? Obrigado pela participação. Até a próxima. Forte abraço.